Muitas saudades, né? Com certeza. Mas logo, logo a gente vai estar junto. Se tudo correr bem, né? Logo, logo a gente vai estar junto. Então vamos aqui, ó. Vamos dar continuidade, né? Vamos seguir em frente, porque a vida precisa continuar, né? Ela não para, né? E se nós pararmos, ela segue em frente e a gente acaba ficando para trás. Então vamos lá, direto aqui do Química G, que é o canal do professor Germano, né? Lá do YouTube, para as aulas virtuais dos meus queridos, amados e idolatrados alunos do nono ano, lá do ESA Pariquera-Sul, né, da Escola Santo Agostinho, lá na cidade de Pariquera-Sul. Beleza? Aula de Química. Química, sempre aquela ciência que é simplesmente maravilhosa. Beleza? Então, seguindo em frente aqui. Então, vamos lá, então. Nono ano, capítulo 8, caderno 2, né? Vamos pegar aqui o caderno 2, nós já estamos no 2, né? Aliás, nós já estamos terminando o 2, né? Aqui é o último capítulo, né? Esse capítulo aqui é o último capítulo da apostila 2. Né? Então vamos lá, na página 544, né? Início do capítulo 8. Nós já vamos começar direto, porque nós já fizemos a lição, né, nas semanas passadas, tá? E a nossa aula vai falar dos fatores que alteram a rapidez nas reações, né? Uma reação ela pode ser muito rápida ou ela pode ser muito lenta, né? E aí tem alguns fatores que eles interferem, né? Nessas circunstâncias. Beleza? Então vamos seguir em frente aqui. Página 544, caderno 2, ângulo ensino fundamental 2, capítulo 8. Beleza? Então vamos lá. Então vamos seguir em frente aqui. Ó. Vamos só lembrar, né, afinal, o que é a reação química. Né? A reação química é aquele processo onde existe transformação, né? Ou seja, uma mudança que acontece porque alguma coisa se combinou com outra para formar uma terceira coisa diferente, né? Então aqui, ó, a gente tem uma analogia muito legal, né? Se eu misturar aqui, ó, a cor amarela com a cor é, azul, eu vou ter como resultado a cor verde. Né? A cor verde não tem nada a ver nem amarelo e nem com azul. Então, o que ocorreu aqui? Houve uma reação entre esses dois, né, participantes aqui, e, e aí essa reação ela se transforma, né, num terceiro agente dentro desse contexto verde, né, que não tem nada a ver com o início. Ou seja, então nós pegamos essas duas bolinhas aqui, uma amarela e uma azul, e transformamos numa bolinha verde. Beleza? Então, a reação química é exatamente isso. É transformação. Né? Isso de forma lúdica, né? E agora aqui de uma forma como ocorre numa reação química mesmo, né? Então eu tenho aqui ó, o metano reagindo com o O2. Né? Na verdade, o que é isso aqui? Isso aqui é uma reação de combustão. Né? Toda vez que eu tiver o O2 aqui reagindo, principalmente com material orgânico, é uma reação de combustão. Né? E aí, se for realmente um material orgânico, então ele vai formar sempre CO2 e água, tá? CO2 e água. Aqui, ó, o metano é o composto orgânico, né? Ok? Então ele queimou aqui e queimou como? Vejam aqui, ó. É, eu tenho esses.
esses 4 hidrogênios e mais um carbono, e tenho 4 oxigênios. Aí eles se redistribuem aqui, né, na reação, que é justamente aqui na setinha, e aí eu transformo o metano e o O2 em CO2 e água, ok? Esse pessoal aqui eu vou chamar de reagentes, que são os que estão antes da seta, né? Que estão antes da seta, são os reagentes. E depois da reação eu vou ter os meus produtos, ou seja, aqueles é o resultado da nossa transformação. Beleza? Então, já lembrou, né? O que é reação química, tranquilo. Né? Então, vamos ver agora, né? As, o que influencia, né, exatamente nessas, na rapidez, né, de uma reação química. A reação química, teoricamente, pessoal, ela tem que ser alguma coisa, você vai desconstruir alguma coisa para reconstruir uma outra coisa diferente. Então eu preciso o quê? Quebrar, né? Eu preciso quebrar para mim desconstruir no início, nos meus reagentes, eu preciso quebrar todas as ligações e separar todos os átomos. Né? Então, o que acontece? Para que isso ocorra, uma molécula tem que bater na outra, né? E aí, quando elas batem uma nas outras, aqui, ó, por exemplo, ó, exatamente como é que eles têm aquele movimento cinético normal, né? E aí, neste movimento, o que acaba acontecendo? Uma bate na outra, né? Uma batendo na outra, aí o que acaba acontecendo? Acaba quebrando, né? Elas acabam se dissociando, né? Acabam separando os átomos, e aí esses átomos acabam formando as, as, os novos produtos, né? Se transformando em outras substâncias. Então, essa teoria das colisões é que mais ou menos justifica, né, a desconstrução dos reagentes para a reconstrução em produtos. Beleza? Então tá bom. Então vamos ver aqui, ó. Parece que não ficou bem este. Né? E a temperatura? Quando eu aumento a temperatura, também acontece isso, né? Porque quando eu aumento a temperatura, aumenta a agitação. Se aumenta a agitação, aumenta a frequência de colisões. Né? Então eu aumento a rapidez da reação. Ah, então, professor, se eu quiser deixar a reação mais rápida, é só eu aumentar a temperatura? Exatamente. É só você subir a temperatura. Né? Por quê? Porque você vai aumentar a agitação, né, do processo reativo. Então, como elas vão bater, né, com maior frequência, então você vai ter uma, um aumento, né, da rapidez. Né? Agora, se eu quiser diminuir, né, se eu quiser diminuir, então o que eu faço? Eu reduzo a temperatura, né? Eu torno ela mais, eu vou esfriando, né? E aí ela vai ficando menos rápida. Né? E a superfície de contato? Superfície de contato também é importante, porque é exatamente através dessa superfície de contato que vai aumentar, né, a frequência também de colisões e, consequentemente, o aumento da rapidez da reação. Beleza? Então, se eu diminuo a superfície de contato, então eu também diminuo a rapidez da reação. Beleza? Então, vejam só, né, o que poderia, né, alterar, tornar a minha reação mais rápida ou mais lenta. Né? São já vimos dois fatores, a temperatura e a superfície de contato entre os dois reagentes. Né? Beleza?
Então, aqui, ó, o que, que vem a ser o catalisador? Né? Catalisador, pessoal, é um elemento que entra dentro da reação, participa da reação, mas não se transforma na reação. Então, ele entra, por exemplo, vou dar um exemplo de um catalisador, a platina. A platina é um tipo de catalisador. Então, ela entra, ela participa da reação, né, quando ela está no início, né, da reação dos reagentes, né, ela é platina. Quando conclui os produtos, já há transformação em produtos, a platina está lá também, ela continua lá, ela não mudou, entendeu? Ela não alterou. Mas o que, que ela fez? Ela acelerou o processo reativo. Então, catalisador é aquele elemento, né, são substâncias adicionadas ao meio reacional, né, para acelerar a reação, né, para que eu aumente a, a velocidade da reação. Ah, professor, mas por que precisa aumentar a velocidade da reação? Precisa porque a gente não pode perder tempo, né? Então, imagina lá uma indústria ficar esperando uma reação acontecer. Não, não pode. Né? A gente tem que conhecer a velocidade dessas reações e a gente tem que trabalhar essa velocidade de forma que essas reações elas sejam seguras, né? De maneira segura e de maneira rápida, né? Para que a gente possa ter um processo produtivo, né? Um processo de produção de produtos, né? De novas substâncias é muito mais rápido, né? A gente não pode ficar perdendo tempo, né? Tem reações que são muito lentas, né? São reações que ocorrem, que demoram anos para acontecer, né? Elas vão, por exemplo, o enferrujamento de um portão, né? Demora, né, até acabar o portão, demora 20 anos, né? Se for um portão de ferro, ele vai enferrujando, vai enferrujando, vai enferrujando, até um dia não ter mais portão. Quanto tempo durou isso? Em torno de 20 anos, dependendo até do local, né? Se for um lugar onde eu tenho pouca água, não tenho muita umidade, né? Então, esse portão pode durar 30 anos, né? Desculpa, pode durar 30 anos. Então, a reação de enferrujamento do portão, ela ocorre, ela vai ocorrendo conforme o tempo. Só que ela demora muito tempo, né? Demora bastante tempo, né? Então, o que que nós precisamos fazer? Se eu tivesse interessado, né, em aumentar o processo de enferrujamento desse portão, então, por exemplo, podia ficar jogando água todo dia, né, para manter ele bem úmido, né, porque a água tira todas as proteções, né, tiro tinta, tiro tudo, deixo ele totalmente exposto à atmosfera. A atmosfera tem oxigênio e tem água, entre outros contaminantes. Então, se eu ajudar, né, o enferrujamento do portão, então, em vez dele demorar 30 anos para enferrujar, ele pode enferrujar em 5. Tá? Então, o que, que eu fiz aqui? Eu acelerei a reação de enferrujamento do portão. Beleza? Então, tá entendido? Tranquilo? Então, catalisador. Catalisador é uma substância que são adicionadas ao meio reacional para acelerar a reação, né? Para deixar ela muito mais rápida. Beleza? Então vamos fazer alguns exercícios, tá? Nós não vamos fazer todos não, tá, pessoal? Até porque se nós fizermos todos, nós vamos acabar com a apostila. E eu não quero acabar com ela ainda
agora, né? Então nós vamos fazer alguns exercícios e na outra semana a gente conclui, tá? Aí a gente vai, isso para que vocês tenham oportunidade de se concentrar melhor, né? Da gente não ficar pulando capítulo a capítulo toda semana. Então, dá para você reler, reler, refazer o exercício e etc, etc. Beleza? Tá? Ok? Então a gente vai fazer uma única atividade. Né? Então vamos lá. Opa, perdão. Vamos à atividade? Então vamos lá. Entre os fatores, temperatura, superfície de contato e catalisador, escreva aquele que é responsável pela alteração da rapidez da reação em cada afirmação. Então, mastigar bem os alimentos melhora a digestão. Então, o que, que é mastigar? O que, que significa mastigar? Né? Você partir, de aumentar, né, as partes do alimento. Né? Então, por exemplo, você come uma maçã, você vai lá e dá uma dentada na maçã. Quando você coloca a primeira, né, o primeiro pedaço na boca, o que, que você faz quando você mastiga? Você pega aquele pedação enorme, grande, e torna ele pequeno, né, em vários tamanhos pequenininhos. Né? Então, o que, que você está fazendo com a mastigação? Você está aumentando a superfície de contato, né, da maçã com todos os reagentes químicos da nossa boca e do nosso estômago. Para quê? Para o nosso processo digestivo, né? Para que a gente possa fazer uma digestão com maior eficiência, né? O alimento no freezer dura mais tempo, né? Se eu colocar um alimento no freezer, ele vai demorar mais tempo, né? Então, o que, que eu estou fazendo aí? Eu estou diminuindo, né? Eu estou fazendo o inverso. Em vez de aumentar a velocidade da reação, eu estou diminuindo. De qual reação? Né? Da temperatura, né? A temperatura, quando eu diminuo a temperatura, ela diminui a rapidez, né, da reação. Então, por isso que quando eu coloco o alimento lá no freezer, ele dura mais tempo, né? Porque ele demora mais tempo para deteriorar. Não é que ele não vai deteriorar, ele até vai, tá? Só que ele vai demorar mais tempo para deteriorar, ok? Beleza? Então tá bom. O açúcar pode ser guardado, né, no armário por um bom tempo sem sofrer reação. Em compensação, no nosso organismo, o açúcar se transforma em diversas substâncias pela ação de enzimas. Então, o que é enzima? Né? Enzima, no nosso contexto é, bioquímico, ela é um catalisador, né? Que ajuda a fazer o processo, né, de absorção de nutrientes do nosso corpo. Né? Você come, né? E aí esses nutrientes vão lá para o estômago, depois vai para o intestino. O intestino ele tira, né, aquilo que interessa para nós, né, aquilo que é positivo, tá? Elimina aquilo que não interessa, né? E aí aquilo que nos interessa, ele vai ser distribuído pelo corpo todo, né? Por todas as células que nos constituem, né? Enquanto seres humanos. Então, a enzima ela entra dentro desse contexto como o quê? Como um catalisador, né? Ou seja, para acelerar o processo das reações bioquímicas que ocorrem no nosso corpo. Beleza? Então tá bom. Então, pessoal, vamos para o segundo aqui, né? O segundo exercício.
Em uma reação química, a massa de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né, vai diminuindo com o tempo. Foram realizados dois experimentos contendo massas iniciais iguais de peróxido de hidrogênio, ou seja, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, a massa é em gramas, né, que é 1 grama, né, de água oxigenada. Então, um dos experimentos foi feito a 35 e o outro a 70 graus Celsius. O gráfico que mostra o consumo do peróxido de hidrogênio com o tempo nas duas temperaturas está representado ao lado. Então, eu vejo um aqui, ó, né, essa curva aqui mais amarela, né, ela é mais demorada, né, ó, você vê que demora. Nem chega aqui, né, na parte de baixo do gráfico, né? Em compensação, a outra é muito rápida, né? É bem mais rápida. E aí ela vai consumindo, ó, até chegar a zero, né? Em 6 minutos, ele zerou aqui a condição inicial, né? Compensação, ó, se eu pegar no mesmo tempo aqui, ó, 6 minutos, esse aqui ainda tem 0,6 gramas para queimar, né? Então, por que que a massa. Então, essa é a interpretação que eu tenho que dar para o gráfico, né? Então, por que a massa de peróxido de hidrogênio diminui com o tempo, né? Porque o H2O é o reagente, né? O H2O2, que é a água oxigenada, é o reagente e está no processo reativo que está sendo consumido. Ou seja, ela está reagindo com o O2, né? E, e, e todos os reagentes, o que acontece com ele? Eles são consumidos até zerar, né? Por quê? Porque eles estão se transformando em outras substâncias, né? Então, das duas curvas apresentadas, qual delas está relacionado ao experimento feito a 70 graus Celsius, né? É essa aqui, né? É a 2, né? Ah, não, perdão, perdão. Opa, tá vendo como é que é não prestar atenção? 35, né? 35, né? É, é a um, né? Porque com 70 graus ela é muito mais rápida do que 35, né? Então, como um é o processo mais rápido, então eu pressuponho que essa curva aqui ela foi aquecida a 70 graus, né? Por quê? Porque a temperatura mais alta, a reação é muito mais rápida do que ela mais baixa, né? Que é o caso da curva 2, tá bom? Então, na curva 1, o processo reativo em 1 é mais rápido. Beleza? Então, tá bom. Então, dúvida, pessoal? A gente vai parar por aqui, tá? Depois a gente continua, ainda tem alguns exercícios para a gente fazer, né? Mais um pouquinho ainda para a gente falar do capítulo 8, tá? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato no ClassApp, né? Ou pelas nossas lives, né? É possível também via Plural Maestro ou pelo química.gelofebu@gmail.com. Beleza? Tranquilo? Então, fácil, né, da gente também sanar as dúvidas. Pessoal, refaça os dois exercícios, né? Leia o texto da apostila, né? Tente compreender exatamente como que a temperatura acaba influenciando, né? A temperatura influencia a nossa vida, não influencia? Quando está muito mais calor, né, nós temos um comportamento. Quando está mais frio, nós temos outro comportamento, né? E tudo isso tem a ver com o quê? Com as reações bioquímicas que ocorrem em nosso corpo, né? Então, essa aula ela tem esse contexto de conhecimento, beleza? Então, releia de novo, refaça com calma, né? É,
porque é, é importante que vocês compreendam, né, essa relação é, da superfície de contato, da temperatura e da utilização de um catalisador para acelerar um processo reativo. Beleza? Então tá bom. Então ficamos por aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem já, né, essa lição aqui a gente já fez, né? A do capítulo 7, né? Vocês vão fazer. Aqui era capítulo 8, tá bom? Dá para, se vocês quiserem adiantar, podem adiantar, né? Aqui eu esqueci de trocar no slide, né? Mas aqui é capítulo 8, dá para vocês já irem adiantando a lição de casa, beleza? Então tá bom, pessoal. Um grande abraço para vocês. Estou morrendo de saudades. Não vejo a hora, né, da gente voltar para a nossa sala de aula, né? Para que a gente fique juntos, né? Para que a gente discuta a química de forma presencial, né? Todas todo o conhecimento, né, que a química ela traz, tá? Então, pessoal, vamos ter paciência, né? Vamos ter tranquilidade que tudo isso vai passar, tá bom? Então, pessoal, um beijão no coração de cada um de vocês e fiquem em paz, tá bom? Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.